dia 7 de maio de 2021, ou seja, quase 4 anos atrás, o advogado Dr. Marcos Ferreira havia dito coisas muito interessantes acerca, principalmente do Leniel, já no comecinho do processo, coisas tão perfeitas que pareciam até uma profecia sobre os rumos que aquilo ia tomar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro assistir a estes poucos minutos, 2 minutos e 38 segundos do comentário que ele havia feito, e depois eu vou voltar e cada coisa que ele tiver falado nesse comentário será interrompida com a realidade que foi acontecendo, como se o Dr. Marcos soubesse, principalmente as questões que tem a ver com a Monique, as injustiças que ela está sofrendo por parte do seu ex-marido, Por que não foi mostrada as conversas do Leniel e os pais dele que não disseram nada? Tudo muito estranho. Vocês estão sabendo até mais do que eu. Vocês estão sabendo até mais do que eu. Pois é, a Santa Testa, o Leniel permanece na mídia para alavancar o projeto de lei que ele patrocina. Vejam, eu até acho extremamente legítimo da parte dele. Mas ele não precisa atacar a ex-mulher para poder fazer com que esse projeto de lei vá adiante. Ele deveria, no mínimo, respeitar as investigações. Ele não pode tratar questões técnicas específicas para dizer uma coisa que abraça a tese do delegado ou então da promotoria. Porque ele está dispensando todas as outras oportunidades, inclusive a própria oitiva da ex. Ele está dizendo que ela é mesmo criminosa e que ela contribuiu para que isso tudo acontecesse. Vejam, eles tinham uma boa relação antes de acontecer. A guarda era compartilhada. Em nenhum momento, esse mesmo Leniel pediu a guarda porque dizia que essa mãe maltratava a criança. São coisas completamente distintas. Daqui uns dias ele vai se lançar candidato a deputado estadual. Escreve aí, viu, Santa Tess? Daqui uns dias ele é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Porque é assim que se faz. As pessoas aproveitam a situação. Eu posso estar até equivocado e muitos podem dizer assim, nossa, você está sendo muito duro. Mas é assim que funciona. E, de novo, eu tenho todo o meu respeito pelo pai que perde o filho, mas o meu respeito termina no momento em que o pai começa a ir além do que cabe a ele. E o Leniel já está nesse nível. Eu lamento. Respeito todos que pensam diferente de mim. Nenhuma dor, nenhum sofrimento pode e te dá aval para você tratar uma mulher que até ontem você dividia o mesmo filho com ela, de assassina, sendo que você sequer sabe que ela esteve lá e juntamente com o Jairinho, fez as lesões, provocou as lesões, os 23 lesões que foram provocadas no filho. Isso é muito cruel, sinceramente falando. Por que não foi mostrada as conversas do Leniel e os pais dele que não disseram nada? Tudo muito estranho. Só vazam coisas do celular da Monique, né? Não tem nada vazado do celular do Leniel, não tem nada vazado do celular do Jairo, que ali naqueles celulares tem algumas informações que poderiam esclarecer outras coisas que as pessoas não conseguem entender. É verdade? Ele não precisa atacar a ex-mulher para poder fazer com que esse projeto de lei vá adiante. Ele deveria, no mínimo, respeitar as investigações. Ele não pode tratar questões técnicas específicas para dizer uma coisa que abraça a tese do delegado ou então da promotoria. Porque ele está dispensando todas as outras oportunidades, inclusive a própria oitiva da ex. Ele está dizendo que ela é mesmo criminosa e que ela contribuiu para que isso tudo acontecesse. Vejam, eles tinham uma boa relação antes de acontecer. A guarda era compartilhada. Em nenhum momento, esse mesmo Leniel pediu à guarda... A mentira sórdida e criminosa feita ontem no perfil do pai do pequeno Henri. Monique e Jairo, 2 assassinos de criança. Vocês estão vendo aí, né? 2 assassinos de criança. Primeiro, o Jairo é o principal suspeito. Agora, nada no processo diz sobre Monique ter assassinado o próprio filho.
Tudo no processo comprova, demonstra a inocência completa da professora Monique. Agora, preciso do seu apoio para manter aqueles dois presos. Aqui, ó, Complexo Jericinó, Rio de Janeiro, Bangu. Escárnio para a sociedade, dois monstros, dois assassinos de... Dois monstros, dois assassinos de criança. Gente, alguém tem que parar esse cara. E já que a defesa técnica, a família, os amigos, as pessoas que dizem amar a Monique, todos se calam, a gente está aqui tentando dizer alguma coisa. Isso é uma mentira criminosa e esse tipo de homem que se candidata a vereador jamais deveria ganhar uma eleição. Como que um cara que mente acerca da própria ex-esposa, acusando de assassina de crianças? Se você for olhar no comecinho, ó, ele fala que ela é assassina de crianças. Monique e Jairo, dois assassinos de criança. Veja ali, ó, dois assassinos de crianças. Ela não matou o filho dela e fez tão bem a tantas crianças para esse candidato a vereador dizer que ela é assassina de crianças. Monique, a gente sabe da inocência dela e é muita injustiça que esse homem seja eleito, esse pai do Henri, eleito porque ele é um calhorda, um difamador, um caluniador e um injuriador da mulher que mais fez bem ao filhinho deles. Ela é vítima junto com o Henri. O Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período. Aí eu falei assim: filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim: não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim: Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas se você quiser eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou: ah, tá bom, porque ele gostava de dormir encostado na minha bunda, com a cabecinha na minha bunda. E aí eu falei: que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Aí passou. Depois o Leniel pegou de novo o Henri, foi para a casa dos meus pais, e ele ficou lá na casa dos meus pais sábado e domingo, e o Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim: vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí a minha mãe falou assim: Henri, sua mãe nunca roubaria nada de ninguém, muito menos do seu pai. Aí eu fui conversar com o Leniel, falei assim: Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque, que eu estava pagando até agora, a última prestação foi mês passado, de acordo com o que eu recebia, foi um carro, um teto que eu consegui, o carro que eu consegui comprar. Então, esse tipo de comentário não é para você fazer. Ele concordou, pediu desculpa, ele falou que ele se excedeu, porque ele estava sem carro no momento, e ele viu que eu estava com um carro, que no caso, quando nós estávamos casados, era o carro da família. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia. Ele falou assim: olha só, o Henri reclamou para mim que o tio Jairim deu um abraço forte nele e ele não gostou. Desse abraço apertado, eu achei até que fosse ciúme do Leniel, porque tinha uma nova presença masculina em casa. Porque, ao meu ver, assim, um abraço não causa uma estranheza, né? Eu achei que fosse ciúme do Leniel, eu achei que tivesse sido ciúme, né? Porque era uma pessoa nova dentro de casa ocupando o lugar dele. Eu achei que fosse realmente ciúme. Eu mandava foto e vídeo do Henri o tempo inteiro para o Leniel, que era um pai que gostava de receber fotos. Eu achava realmente que era a parte do ciúme, né? Que era um ciúme de pai. Não sei se realmente foi verdade ou se foi talvez invenção do Leniel porque ele estava com ciúme. Eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim: ah, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito. Daqui uns dias ele vai se lançar candidato a deputado estadual. Escreve aí, viu, Santa Tess? Daqui uns dias ele é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Porque é assim que se faz. As pessoas aproveitam a situação. Eu posso estar até equivocado e muitos podem dizer assim: nossa, você está sendo muito duro. Mas é assim que funciona.
Olá, amigos, doutor Ailton Barros. Venho informar algumas pessoas que ainda não têm conhecimento que eu me afastei do processo do Leniel Borel, pai do menino assassinado aqui no Rio de Janeiro, Henri Borel, por questões de interesse particular, em comum acordo com o Leniel Borel. Por eu ser pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, entendemos que não seria interessante eu continuar à frente do caso. Agora, senhores, me afastei do processo, não do amigo, camarada e irmão Leniel Borel. Este continua ainda debaixo das minhas asas, sobre a proteção dos meus amigos, das nossas redes de amigos, contando sim com a minha ajuda. Ex-major Ailton Barros, um sujeito que foi expulso do exército, acusações de abuso sexual de uma mulher dentro de um acampamento militar, violência contra outros militares e humilhação de seus subalternos. E como se não bastasse, ele ainda jogou o carro para cima de um oficial que o abordou por estar dirigindo em alta velocidade dentro da vila militar. E a parte mais louca disso é que, depois de ter sido preso administrativamente 7 vezes, expulso do exército, o sistema do exército considera que ele morreu, apesar de vivo. E por quê? Para que sua esposa ganhe pensão como se fosse viúva. Expulso do Exército em 2008, Barros tem uma extensa ficha na Justiça Militar. Desde a expulsão, a esposa dele passou a receber, dentro da lei, uma pensão integral como viúva, atualmente de quase R$23 mil. A ficha corrida do Ailton não tem só atropelamento e assédio moral. Tem mais. Sim, o cara é um verdadeiro polishop de condutas sucessivas. Meu nome é Larice Borel, estou aqui com meu esposo, candidato a vereador Leniel Borel, minha filha Valentina. Nos conhecemos na igreja. Perceberam aí, né? Continuemos. Não tive a oportunidade de conhecer o Henri, mas já conheci o Leniel lutando por justiça pelo Henri. Sou médica, atuo na rede pública já há muitos anos. Conheço muitos casos como o do Henri que acontecem diariamente. E hoje nós ajudamos famílias a passarem pela mesma situação, tanto juridicamente quanto psicologicamente. Gostaria de pedir um alerta quanto às fake news que têm sido maldosas. Primeiro, não são fake news. Fake news são vocês chamarem a Monique de assassina, falar que a Monique ia jogar o Henri da janela. Mentirosas nos últimos dias. Estamos a 5 dias das eleições e estão agindo de forma mentirosa e maldosa e nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento e atitude nas redes sociais. Estou aqui representando as mulheres. Esse discurso, né, de falar que está representando as mulheres, é uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, mulher. Por que vocês, né, mulheres tão sofridas, que têm uma vida tão difícil, que têm histórias tão complicadas, me resolvem votar em um homem que foi um péssimo marido, que foi um pai ausente? A Monique tentando dizer do mau caratismo do ex-marido dela, ela dizendo que a ponto de ela fazer uma festa para ele com o filho dela, né, com o filho dos dois, o Henri todo feliz, ensinando os balões com ela, preparou toda uma festa para o papai, e o que o Henri viu? Viu o pai dele menosprezando e desprezando o presente da Monique, que a Monique iria oferecê-lo, né, tanto o presente quanto a festa. E aí a Monique, inclusive, diz no depoimento dela que foi naquele dia, ou seja, 12 de junho de 2020, que eles se separaram definitivamente de corpos. Tem muitas mentiras aí, doutora Larice. Inclusive, sabe-se que em meio a vocês dois se conhecerem, ou um pouco antes dele te conhecer, ele namorava com várias pessoas, mas essas são coisas que o tempo há de provar. Mas que não são mentiras nem fake news, não são, tanto é que a Justiça Eleitoral negou ao seu marido o direito de resposta. E estou aqui apoiando meu marido nessa luta. Leniel é um homem extremamente respeitoso, carinhoso, bom pai, provedor, cuidadoso, respeitoso com a nossa família. É engraçado as ênfases que ela dá para justificar o marido candidato, né? Porque, na verdade, ela prefere ignorar que esse marido candidato ex, que ele é o candidato ex-marido da Monique, que a tortura psicologicamente, que a mantém encarcerada, que entrou em conluio com o poder público para poder julgá-la falsamente, né? E aí ela fala que ele é um homem justo. Qual é a justiça desse homem? Preste atenção em outro ato falho que ela vai comprometer aí daqui a pouco. Então, estou aqui apoiando ele, porque sei que ele é o melhor hoje para o estado do Rio de Janeiro. Ele é o melhor hoje para o estado do Rio de Janeiro, porque a bufunfa de vocês vai aumentar, né?
Sejamos honestos. Nacionalmente, uma voz de proteção à criança e adolescente. Vocês prestaram atenção no que ela está dizendo aí? Ela está dizendo que ele é nacionalmente uma voz de proteção à criança e ao adolescente. Ou seja, o homem que nunca fez nada por outras crianças e muito menos pelo filho dele, agora quer se eleger tornando-se nacionalmente, ou seja, ele tem pretensões nacionais. Ele está usando o cargo de vereador como trampolim para ele chegar a outros picos do poder a nível nacional. Preste atenção que as pessoas se denunciam pelas próprias atitudes. Hoje nós temos muitos casos de violência infantil e nós precisamos de alguém na política para poder ser mais uma voz para... Perceberam aí como é que a farsa vai saindo na própria gravação? A Valentina, ou Valentine, não sei como é que ela chama a menina, a Valentine, os ruídos dela nitidamente irritam essa mãe. Ai, se nós fôssemos mosquitinhos para saber o que acontece no interior deste lar, né? Porque é uma médica que tem, sei lá, eu carrego alguns preconceitos do país, nós sabemos que a medicina nesse país é mais coisa de elite do que de amor mesmo pela medicina, pelos seres humanos, e de repente está uma mulher elitizada, sem a menor paciência pela própria filha, conforme vocês acabaram de perceber. Se você não percebeu, volte um pouquinho aí, alguns segundos, que você vai ver. Na hora que a menina faz um ruído típico de bebê, aí ela dá aquela olhada assim, tipo, que saco! Preste atenção, mas prossigamos. Proteção à criança e adolescente. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 11.100 Leniel Borel. É lindo, né, gente? É isso, é a imagem da família. E uma família muito conveniente, porque ele casou-se com a médica. Quer dizer, não vamos aqui ficar falando das escolhas particulares das pessoas. O que sabemos é que uma das vítimas do senhor Leniel está publicando a situação toda. Nenhuma dor, nenhum sofrimento pode e te dá aval para você tratar uma mulher que até ontem você dividia o mesmo filho com ela, de assassina, sendo que você sequer sabe que ela esteve lá e juntamente com o Jairinho, fez as lesões, provocou as lesões, os 23 lesões que foram provocadas no filho. Isso é muito cruel, sinceramente falando. O Leniel, não sei se você ficou sabendo disso, ele tem uma teoria até de que a Monique Medeiros, ela nega, obviamente, que a Monique usava o menino como uma isca sexual para o Dr. Jairinho. Sabia disso? Eu tive com o Leniel, isso ele não me disse. Ele disse que ele acha que a Monique premeditou o crime, o que eu não acredito. É tanto que o Leniel... Isso eu não acredito. O Leniel teve acesso a vídeos que mostra a Monique numa banheira, à luz de velas, com a luz apagada, só com as velas acesas, e ela mandando vídeos pro Dr. Jairinho, mostrando parte do corpo dela e a criança sem roupa na banheira. Mas o que aconteceu? Depois dessa imagem, a polícia conseguiu descobrir que ela mandou essa imagem pro próprio Leniel. E ele que vazou essa foto dela na banheira. Essa imagem a Monique mandou para o Leniel. Eles tinham uma relação muito próxima. Fotos de Miriam Costa, pastora e advogada que havia denunciado Borel por um golpe conhecido como golpe do amor, ou estelionato sentimental. Desde então, os fatos foram amplamente divulgados pela imprensa, revelando comprovantes de depósitos em valores altos e transferências para Borel, além de inúmeros pedidos de presentes e golpes financeiros. Miriam, que acreditava estar ajudando Borel em busca de justiça pela morte de seu filho, foi manipulada com apelos emocionais, com Borel se apresentando como um homem sofrido pela perda de seu filho Henri Borel. Ela, então, financiou toda a empreitada de Borel, sendo gravemente afetada psicologicamente e lutando para recuperar o dinheiro perdido na justiça. Sua vida nunca mais foi a mesma. A situação piorou quando o advogado de Borel, Cristiano Medina, a humilhou publicamente, mesmo após ela ter pagado por meses seus honorários para beneficiar o vereador. Pelo amor de Deus,
Então, Fernanda, pelo amor de Deus, se cuida, olha as suas costas, onde você estiver, se estiver em barzinho, escuro, fica sempre de olho, porque, meu Deus do céu, eu nunca vou me perdoar por você ter entrado na minha causa, né? Na minha vida, para acontecer alguma coisa ruim com você e com o Jean, as pessoas. Eu estou muito, muito triste. Mas olha o que ele fazia com o dinheiro que ele conseguia dessa vítima dele. É bom entender que ele vivia acusando Monique de ter vários homens, de tê-lo traído, essas coisas tudo, que é tudo uma mentira só. Agora, ele, enquanto estava todo mundo vigiando se a Monique estava ou não estava de luto, olha o homem de luto, o que ele estava fazendo, tanto de luto quanto usando o dinheiro da vítima dele. E aí, quem é que está no vídeo, na propaganda, com essa mulher poderosa? Imagina se a Monique fazendo uma propaganda dessa, se vocês não estariam matando-a virtualmente. Mas o homem de luto, o pai amoroso, pode fazer isso tudo, né? E aproveitando o dinheiro de uma mulher. Olha o naipe da propaganda feita com o dinheiro do filho dele e ainda falando mal da Monique. Mas olha só que mulher que ele estava, que tipo de aparência feminina, digamos assim, que ele estava usando, né? Porque o moralista é assim, é todo cheio de hipocrisia para deixar uma mulher em desgraça, mas usa toda a imagem da mulher que dele condena, né? E aí, ó, o pai herói fazendo propaganda. É isso, né, gente? É a Denise Rivera, ela deu essa entrevista, que é um podcast, e ela vai mostrar que ela foi a primeira perita do caso, e preste atenção no que ela vai dizer de maneira estranha sobre o pai do menino Henri, e ela disse isso, foi em 8 de agosto de 2023, ela lembrando que ela foi uma das primeiras do caso, e ela nem estava pensando em falar mal de Leniel, não, ela só estava sendo técnica nas conclusões dela. Preste atenção para você ouvir com muito critério. Você trabalhou também num caso que causou uma comoção muito grande, que foi o caso Henri do Borel. Henri Borel, né? Henri Borel. Conta o caso pra gente, só para as pessoas lembrarem rápido e como foi a sua participação. O que acontece? Eu estava como assessora técnica do secretário de polícia, mas ele me colocou como se eu fosse uma subsecretária para a perícia. Então, tudo que era com a perícia, eu que coordenava. E aí, o que aconteceu? Surgiu uma história de uma criança de 4 anos que teria caído da cama e o pai estava pedindo que fosse feita a necrópsia rápida porque estava sofrendo muito, e ele pediu para um policial, esse policial pediu para um perito que veio me pedir. Aí eu falei, peraí, uma coisa muito recomendada, tem coisa errada aí. Perceberam? Que a perita percebeu, independentemente de ela saber quem é a Leniel, ela falou assim, por que um pai está pedindo para correr logo com essa perícia? Sem ela saber das coisas todas que iriam desenrolar de 2021 para cá, ela achou estranho que o pai do menino, ela não está nem falando do Jairo, está falando do pai que estava pedindo para apressar essa perícia, porque ele estava lá naquele momento acompanhado do Sigmar, né? Aí você está falando, teve perícia, pois é, a perita, corretíssimo como ela percebeu, e aí o que ela vai dizer? Opa, temos que ter mais critério, que se um pai está com pressa, coisa errada tem, porque ela sabe como os pais agem, né? E aí, só que o pessoal do podcast não percebeu o que ela estava tentando dizer, e acabou que o assunto passou batido, digamos assim, quer ver? Estava pedindo a perícia, no caso era o padrasto, rápida. Não, o que chegou pra gente era que o pai... Tinha acabado de acontecer o evento. Tinha acabado de acontecer. Que tinha, até então, a gente não sabia, eu não sabia nem quem era o padrasto, a gente não sabia de nada.
Percebem que ela reafirma que foi o pai que estava apressando a questão do laudo? Porque ele tinha aquela coisa assim, eu preciso mostrar que eu estou lutando, mas na verdade tinha interesses escusos do Liniel nisso aí, né? Aí, presta atenção no que ela vai dizer, porque às vezes até o maior perito da situação cai em determinados enganos que estavam fora da alçada dela, quer ver? Nada. A gente só sabia que a criança chegou. E aí eu falei para a diretora na época do IML, eu falei, olha só, é para fazer o caso, assim, com muito cuidado. Porque uma coisa que pede urgência é uma coisa que você tem que olhar com aquele olhar, assim, com cuidado redobrado. E aí o perito falou, olha, ele não morreu da queda. Ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, estava todo, ele apanhou muito. E é aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismos. E ela vai cair, né, na conversa do coletivo, porque o coletivo não percebeu que aconteceu alguma coisa aí, que a Monique diz no depoimento dela. A Monique fala, olha, o meu filho, né, aqueles laudos apresentam como meu filho saiu do hospital, não como meu filho chegou. Então, como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então, eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim. Porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ele ia entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha. Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares. Imagina, eu fui testemunha, quando meu sogro estava para falecer, fui testemunha de uma tentativa de ressuscitação de um senhor de 45 anos. Quebraram 3 costelas dele naquela tentativa de ressuscitação de um senhor de 45 anos. Imagina uma criança de 4 anos que não reagia e eles socando tudo quanto é jeito o abdômen e o tórax dessa criança. Claro que houve muitas lesões ali, né? E a gente nem pode falar que quem estava ali eram profissionais. De repente eram enfermeiras que ganham muito bem para ali cobrir o médico. Enfim, tem várias coisas que o poder público não quis investigar. Mas não é porque o poder público não quis investigar que a gente agora vai ficar acusando de maneira falsária a Monique, né? Então, entenda o que a perita vai dizer com esse olhar, que a própria perita, excelente perita, ela não tinha consciência de que aquele corpo que ela viu veio assim do hospital, mas não chegou assim no hospital. E aí, o que a gente fez? Eu falei, olha só, esse põe o laudo em sigilo, só o delegado pode saber, porque eu não quero que saia divulgado por aí, né, que aconteceu alguma coisa, que a imprensa vai logo correr em cima. Tanto que, durante 15 dias, ninguém falou do caso. E o delegado, na época da 16ª, é que pegou o caso e falou, não, eu vou cuidar disso, eu vou até o fim. E ele é um outro que é o workaholic. Que é o né? qual delegado, você lembra? É o Henrique Damasceno, né? E aí ele falou, não, e aí o que a gente fez de diferente? A gente criou um grupo de WhatsApp, onde tudo que acontecia no caso, a gente colocava ali. Então, teve uma reprodução simulada, aí a gente discute ali no grupo. Fizemos reuniões presenciais. Então, assim, os peritos todos estavam muito integrados nisso, com a investigação.
juntos. Então, a coisa fluiu muito bem. Por quê? Porque a gente não tinha que ficar esperando que viesse uma CI pedindo não sei o quê. A gente já, o que vai pedir? O que precisa? Complementa isso? Complementa aqui, tá? E eu acho que foi aí que a gente conseguiu, num período bem curto, chegar à conclusão de que ele morreu dentro de casa. Espancado. Né? Espancado. E vocês já... Veja que a conclusão é correta no sentido de detectar as lesões, mas é enganosa em dizer que ele morreu dentro de casa. É porque ela fez isso tudo aí sem saber o que tinha acontecido no hospital. Vocês conseguem entender a diferença? Enfim. Henry Borel. Tá. O que tem o Henry Borel? Vamos ver. Não tá encerrado. Não foi nem julgado. Ele não foi nem julgado. Eles foram pronunciados, mas não foi julgado. E é assim... um balaio de gato aquilo ali. Tem mais coisas. Muita. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E assim, mas de novo, a gente tem que aguardar. Né? Eu já ouvi o promotor, já conversei com várias pessoas que estão ligadas dentro do caso, da mesma forma que já conversei com o outro lado. E conversei com peritos externos. Tem coisas ali que são bizarríssimas naquele processo e naquele caso, que para mim são inexplicáveis. Mas do nível do Bruno que você contou pra gente, que não passa... São só teorias? Não. No caso dele são comprovações. A gente vai ter que esperar. Só que ele... Tudo... Assim, ele já... Esse caso foi julgado pela imprensa, pela sociedade. Uhum. Só que tem muitas coisas que a própria sociedade não sabe. Tipo? Pode falar? Enfim, para começo de conversa, quando eles são presos e tem o processo, o hospital, o Barra D'Or, demora 6 meses para entregar o raio-x do Henry Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois, a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele. Aqui o Henry Borel, tem a data. Tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive. E a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo. Ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar o que aconteceu ali. A questão toda que ninguém explicou até hoje, ninguém consegue explicar, é por que é que esta criança precisou de atendimento médico. Por que é que ela chegou lá precisando de atendimento médico? Tem muitas coisas estranhas nesse dia. A gente está falando do Barra D'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite. Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite. E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né? No prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador estava esfalecido ali, né? Não, o menino estava...
desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. O que é? A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. Pela defesa, mas as imagens não existem. Então, aí a defesa, eu preciso das imagens, eu preciso das imagens. Mas você concorda que as imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira. Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. A defesa fala que ele chegou no hospital com vida. Eles falam que o menino chegou no hospital com vida. Aí ele vai ficar 3 horas e meia, esse é o período, 3 horas e meia, em processo de... Porque, assim, o que acontece? Eles vão tentar, né, fazer uma reanimação do menino. Tanto que eles vão fazer a intubação do menino. Você não intuba cadáver. Eu fui atrás de um monte de especialistas, eu fui atrás de teoria médica. Qual é o tempo que você fica, por exemplo, digamos que ele estivesse, o que a acusação alega? Que ele chegou cadáver, que ele chegou morto no hospital. A acusação alega. Alega que ele chegou morto. Ok, então o hospital pode, vamos tentar, porque de repente a gente consegue ressuscitar aqui. Quanto tempo você vai ficar fazendo ressuscitação? Não são 3 horas e meia. Tá, mas se você for médico... Não, até mais. Tem já... eu fui atrás de teoria nessa área, né, de medicina legal. Já tentaram até, quase 90 minutos, mas não 3 horas. Se for médico e tiver influência no hospital? Se ele for médico e tiver influência, mas que influência? Influência de ser poderoso na cidade, de ser político, de ser político, de desligar as câmeras, de falar, faz isso, de alterar todas as provas. Pneumotórax bilateral no menino? Não entendi. Alterar todas as provas. Mas que provas? Como é que você altera um raio-x? Eu não entendi. O raio-x quem entregou foi o hospital. E foi entregue depois de muito custo, com uma ordem judicial. Esse raio-x foi parar 6 meses depois. Está lá, um pneumotórax bilateral. Isso ele não tem como fazer. Foi feito com a intubação, pneumotórax. Exatamente, é a perfuração do pulmão. Um pulmão perfurado... Você acha, então, que pode ter sido uma falha médica que aconteceu com o menino? A gente tem que parar para lembrar que a gente estava vivendo a pandemia. Tá? A gente estava no meio da pandemia. Os médicos estavam esgotados. Né? Todos os médicos estavam esgotados. Não tem nenhuma área da medicina que não tivesse. Porque os médicos estavam trabalhando o tempo inteiro. Sem parar. E aí, o que acontece? Quando imagina você tá, né, exausto. Tá todo mundo exausto. Você pode, sim. E eu não estou aqui dizendo de forma alguma... que médico vai fazer. Não, às vezes pode ser, né? Infelizmente, na tentativa, né, de trazer, do salvamento, a pessoa cometeu uma imperícia, mas não estou dizendo que nada daquilo é intencional. Aí, esse raio-x vai chegar lá na frente, 6 meses depois. Tem a comprovação de um pneumotórax bilateral. Aí tem a coisa mais bizarra do mundo. Eu também tenho o processo inteiro. Esse processo não está em segredo de justiça. No processo, tem as fotos do menino Henry. Todo jeito. Cabeça, bracinho, os 2 bracinhos, perninhas e as costas. A gente não tem essa parte aqui, ó, o tronco. Não existe. No processo. Não existe essa foto. Aí, o que o médico legista vai dizer? Que o menino morreu de uma laceração hepática grau 2. Laceração hepática grau 2. Ok. Muito bem. Fui atrás também, porque quando a pessoa fala laceração hepática, né? É fígado. A gente já ficou imaginando, né? Isso aqui, foi espancado tudo, ali. Cadê a foto? Não existe essa foto, tá, gente? Não existe.
Aí fui atrás, fui conversar com médicos também legistas, com hepatologistas, para entender o que é uma laceração hepática e quantos graus a gente tem de laceração hepática. A medicina diz que nós podemos ter até grau 4. Alguns manuais vão diferenciar esse 4, pode ser 4.5, que vira um 5, entendeu? Mas quase enfim, um 5. O que acontece? Eu perguntei. Grau 1 mata? Todos os médicos para mim. Não. Grau 2 mata? Não. Grau 3 mata? Se não tiver atendimento médico, pode vir a óbito. Dali para frente, grau 4, sim. Você precisa de emergência muito rápida. Aí eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, um médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem até uma batida de carro, sabe, assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui ler, fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem. Tá escrito, tá lá, no processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Muito bem. Rio de Janeiro vai ter uma audiência aonde os peritos vão falar. A juíza quer ouvir, né, os médicos legistas. Eu estava nesse dia, no Rio de Janeiro. Eu assisti. Isso está gravado, tá? Tem essa oitiva, essa audiência gravada. Inclusive tem no nosso canal, porque a gente reproduziu ela inteira lá. Aí vão começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Eu falei... Aí pergunta pro perito, Mário pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, dito isso, eu não estou dizendo, não quero, nem Jairinho, não quero nem defesa, nem... Você entendeu que tem um balaio de gato aqui no meio? Sim. Grande, mas a gente já comprou... Não é? Se você me perguntar o que eu acho assim, esse processo ganhou tanta mídia e ganhou mídia, não teria para onde desaforar esse júri. Você tem que desaforar para Marte, né? Porque todo mundo conhece a história. Então, se você me perguntar, eu acho que não há o que você leve ali que o júri não esteja contaminado. Eu acho que a possibilidade dele ser condenado é gigante. Tá? Mas eu acho que isso vai subir. E aí todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque, cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer para mim que aquelas câmeras não funcionaram e assim, não tem nem para ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo
de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver, cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Aí... não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas seis, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto então, dos que braços, sinais de das pernas não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, não aí a gente vai encontrar. Só que chutou o tronco do menino. Aí o que acontece? Ele vai ter as coisas punctórias, né? Que ele recebeu, soro, né? Então tá aqui, ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né? Pra fazer lá as massagens e tudo mais... A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer numa coisa... um negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Da textura da maca. Vamos lá. Aí... eu fui perguntar também, eu perguntei, aonde tá, né? Porque esse menino quando chegou, por exemplo, se você chegar, passando uma primeira coisa, mesmo desmaiado, meio sem vida, eles vão te ligar em aparelhos, né? Sei lá, para ver se você tá com batimento cardíaco, qual é a sua oxigenação, pressão, tudo isso. Eles ligam a gente. Esse menino também foi ligado, O prontuário médico sumiu. Muito bem, sumiram com o prontuário médico. O prontuário médico não existe, o prontuário médico não faz parte do processo. Aí eu fui conversar com os nossos queridos hackers, a galera da área de tecnologia. Eu falei, cara, essas maquininhas todas que a gente liga para ver batimento cardíaco, sabe o que eles falaram para mim? Carla, o hash fica todo lá, todas as informações. É só você puxar que horas que você ligou. Ele está ligado na máquina 32... de 8h30 às 10h30, todas aquelas informações da máquina 32 são certas. O monitoramento, é só você puxar o resto da máquina. E aí, eles fizeram isso? Não. Os hackers não conseguem não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você teria como pegar isso. Então, sim. Porque tudo é eletrônico, gente. Não é que o cara pegou, fez ausculta com negócio. Não, ele ficou ligado em monitoração. Tinha um monitoramento. Inclusive, no raio-x dele, aparece os eletrodos de monitoramento. Cadê todas essas informações? Não existem. Essa é uma realidade. Dá pra gente ter hoje? Não dá. Se passou muito tempo. Para conseguir esse raio-x, foram 6 meses. Aí o hospital se sentiu obrigado a colocar, né, a entregar o raio-x para que hoje ele faz parte do processo. Vamos pegar aqui. Digamos que ele tenha cometido os piores crimes. Vamos pegar o Champinha. O Champinha cometeu crimes horríveis? Sim. Ele matou Henri Borel? Não. Então o Champinha tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Sim, claro. Eu não sei que crimes esse Jairinho cometeu, eu nunca investiguei a vida dele, né? Tem muitas histórias em volta dele, do pai dele, enfim, precisa ser investigado. Mas isso faz ele ter matado esse menino? Como que ele... Então, como é que é feito um pneumotórax bilateral
Como? Aquilo só pode ter sido feito na intubação. Tem as oitivas das médicas. Não. O cara era médico, extremamente poderoso. Não. Tem as oitivas das médicas. E as oitivas das médicas, aquilo é muito claro. Ele não teve acesso às médicas. Porque ele entra na emergência... Teve um depoimento da empregada, da babá, que ele maltratava a criança dentro de casa. Eu conversei com essa babá. E aí? Essa babá já conta uma outra história. Lógico, tá com medo aí. O cara é extremamente poderoso aí. Não sei se tá com medo, não. Eu conversei com várias pessoas. Isso que eu tô querendo te dizer. Esse é um caso muito complicado também. E faltam muitas peças nesse quebra-cabeça. Estão empurrando pra gente coisas que são, assim, gente, difíceis da gente aceitar. E para que serve a perícia? A perícia, ela serve para elucidar todas as dúvidas. Então, é o seguinte, você vai chegar aqui e vai falar, bom, isso aqui é um papel, isso aqui é um plástico. Aí a perícia vai falar, não, isso aqui é um papel, isso não é plástico. Então, não há dúvidas, isso aqui é um papel. Então, se a perícia está dizendo uma coisa, a gente precisa respeitar a perícia. Não tem como ele entrar lá, ele não entra, ele não faz uma intubação, ele não faz nada disso, ele não tem como fazê-lo. Ele não tem como... entende? Assim, tem muita coisa estranha. Quando um perito não sabe explicar, e assim, tem muito fio solto. Está escrito no laudo necroscópico. Ele teve lá, o perito teve 6 oportunidades para escrever lá. Sinais de maus tratos. Tô te falando, não existe. A gente abre aqui o processo e te mostra. A gente tem que esperar esse julgamento. O que eu tô te dizendo é o que eu li no processo. Eu tô te contando o que eu li no processo, independente do que falou a promotoria, do que falou na defesa. Aí, com os achados do processo, a gente foi buscar para entender o que é uma laceração hepática grau 2. Porque é disso que está escrito que o menino morreu. Por que ele tem um pneumotórax bilateral e isso foi negligenciado? Como é que o médico legista não tem esse achado? Eu ainda fui perguntar para outros legistas, porque o menino tem feito o corte aqui, né? Você tem que fazer. Quando você faz essa abertura, eles enxergariam, porque aí a olho nu fica mais incrível. Você vai ver lá, né, a perfuração pulmonar. Por que isso não consta? Entende onde eu quero chegar? Tem muitas coisas que estão assim, são estranhas. Você acha que esse menino poderia estar brincando, machucou sozinho? Eu não o sei. Jairinho leva ele pro hospital, aí tem um erro médico. Várias pessoas morrem por erro médico hoje, a gente sabe disso. Sim, a gente e lá não aconteceu sabe. mais a um gente erro não médico. sabe. E tem muito e mais. O Jairinho é inocente. E tem muito mais coisas que eu conto para você depois em off, porque eu também não quero colocar vocês em situação complicada, que dizem respeito a esse caso. Estou te dizendo o que está no processo. Sim, sim. Que até então é a verdade. E, ela tá dizendo que eu não quis ouvir o lado dele? Não, ele foi chamado várias vezes. O advogado dele também me enrolou bastante. Do Leniel, muitas vezes. Agora ainda tem uma história aí de uma pastora também. Ixi, agora a coisa tá pegando fogo. O pai do Henri Borel, ele montou uma ONG depois, montou? Montou ONG, agora virei vereador também. Você chegou a falar com ele? Várias vezes a gente chamou. Ele não foi? Ele chegou aí em podcast também, né? Porque quando ele soube que nós estaríamos ouvindo a defesa também, aí ele não quis. Mas não existe, eu não quero. Tem que ouvir os dois lados, Exatamente. Claro. Eu não vou fazer isso. Claro. Não existe. Você não vai me manipular. Eu vou ouvir os dois lados. Eu vou ouvir um e vou ouvir o outro. E vou ouvir, assim, de forma... Porque eu não sou juíza, gente. Sim, entende? Sim. Eu vou fazer perguntas. Mas o que aconteceu? Como que foi isso? A Monique disse que o menino chegou passando mal em casa. Como é que você entregou ele? Porque ela fala que ele estava inapetente, ele chegou, né, vomitando, deu um banhozinho e não sei o quê. A gente vai fazer perguntas, ele vai contando, ele conta se ele quiser. Se ele não quiser, ele não conta também. Quando ele soube que a gente estava ouvindo o outro lado, ele ficou, não quis falar. Aí, não só eu não só vou ouvir o outro lado, como eu vou buscar profissionais que não tenham a ver com o caso. Entende? Claro, que não é nem da defesa nem da acusação.
digamos, você é um perito de fora. Falar, Rodrigo, vem cá. Olha esse processo aqui. Me diz o que você acha. Você vai olhar e falar, Carla, temos aqui isso. Isso aqui é estranho mesmo, entendeu? Ou não, isso aqui faz todo sentido. Mas assim, eu vou principalmente esses casos que são muito enrolados. Porque tem casos que você olha assim e não tem erro. Ele tá translúcido ali, você tem tá vendo muita tudo. informação. Agora, tem outros que são muito estranhos, gente. Mas você não é juíza. Então você pode ser parcial. Se eu sou parcial? Não, mas aí, nesse caso, não é questão de ser parcial. No primeiro momento, com a informação que a gente recebia, né, do jeito que a gente recebia, você olhava para aquilo e você fala, pô, né, absurdo isso. Um caso sério, uma criança, né, e assim, de fato, nós temos uma criança que morreu. Independente de como ela tenha morrido, uma criança que morreu. Né, ou de morte natural, ou de uma fatalidade, ou de um homicídio, uma criança morreu. Um grande impacto. Eu falei, bom, vamos entender esse caso. Então, no primeiro momento, estou impactada também pela notícia que está chegando para a gente. E a notícia, naquele momento, chegou via Rio de Janeiro. Quem está fazendo a cobertura daquele primeiro momento, foi a única emissora que chegou ali primeiro foi a TV Globo, na época, né? A repórter ali do Extra. Aí, vamos ouvindo. As primeiras pessoas que nós ouvimos, inclusive, foram o promotor. O promotor é ótimo, promotor muito bom, diligente. Ouvimos o que ele tinha para falar, mas tudo baseado num primeiro momento, sem ter aquele laudo necroscópio, sem ter aquele raio-x. Não existe, aquele raio-x ainda não estava no processo. Aquele raio-x vai aparecer depois, a pedido da justiça que o hospital entregasse aquele raio-x, porque o hospital não entregava nada, não entregava prontuário, não entregava nada. Aí entregou, a única coisa que o hospital entregou, gente, foi aquele raio-x. Não existe mais nada. E aí tem os depoimentos das médicas. E é normal o hospital entregar, assim, mesmo sem pedir, olha que já entrega tudo pedido, num caso como esse, né? O hospital tem que entregar. O a gente hospital segurou, gente, né? temos aqui estão dizendo que isso aqui é um homicídio, então ele tem que entregar todos os documentos, ainda mais, sabe, a pedido não, ou da eu sei que ele tem, mas é o hábito normal o hospital postergar isso ou não? Olha só, quando a gente está falando, por exemplo, o teu prontuário médico, quando você vai a um hospital, pode ser numa emergência ou ficar internado, quando você sai de lá, você tem o direito de levar o seu prontuário médico com você, tá? No caso do menino, ele é um menor. Esse prontuário médico tem que ser entregue para os pais dessa criança. Entende? Então, você vai e entrega para os pais. Não foi entregue para ninguém. Muita coisa estranha aconteceu dentro daquele hospital. Realmente, aquele hospital é uma caixa preta. É uma caixa preta, a gente não tem um monte de informação. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Tem que abrir essa caixa. Por que a gente não tem essas informações? Não significa... Então, assim, mas a gente tem que olhar, a gente tem que checar. E assim... Você tá certo. Não, e o meu trabalho eu vou ficar... E assim, até que, né... provar. Não, alguém tem que me explicar por que, de novo, o médico legista... escreve que não há sinais de maus tratos. Se foi o que foi mais falado. Cadê? Está escrito pelo médico legista. Está lá no laudo necroscópico. Eu fiquei procurando, eu falei, mas será que eu estou lendo certo? E vi. Aí eu falei, nossa, mas mudou. Já tinha... Ele tem 6 retificações. Eu falei, mas nenhuma das 6. O cara era amigo de vários médicos, né? A informação que a gente tem é que ele estudou medicina, mas ele nunca praticou medicina. Não praticou? Nunca praticou medicina. Nunca. Mesmo aquilo que ele vai fazer no elevador, que é descer e fazer aquela, tipo, uma respiração boca a boca, os próprios médicos dizem que aquilo não é efetivo. Você tem que fazer de uma outra forma. Reanimação. Os médicos de socorristas, eles passam por uma reciclagem. Agora eu não vou saber te precisar se é anual, se é de 6 em 6 meses... Porque essa metodologia, ela precisa ser checada se você está fazendo da forma correta. Por exemplo, você tem que empregar força, né? Então, mas uma coisa é para um corpo adulto, para uma criança é diferente. Exato. Tem que estar numa superfície rígida, não pode ser numa superfície flexível, porque senão essa massagem cardíaca ela não tem eficiência. Então,
qualquer coisa, por exemplo, a gente vai fazer, a gente também vai, sei lá, soprar na boca de alguém, né? Mas tem um jeito correto. E muitas vezes, quando você vai fazer essa prática, né? Isso vários médicos me explicaram, você pode fraturar, inclusive, aqui, esse osso, porque você tem que botar força ali para massagear o coração. Então, você pode realmente, tem pessoas que voltam e tem fraturas aqui, tem machucados, que esses machucados são em decorrência desta massagem, entende? Agora, a coisa mais chocante é você ter foto do menino inteiro, mas não ter essa foto aqui também. Por que não tem? Tem uma menina que falando que é advogado e já trabalham em hospitais e tem cheiro de erro médico. Caramba, velho. Entendeu? Então, assim, a gente precisa esperar. Eu sei que, de novo, aí falamos do nosso sistema de crenças. Eu mexi com o seu hoje. Eu tô revoltado aqui, velho. Eu mexi com o seu sistema de crenças, porque o nosso cérebro, inclusive, ele trabalha, não, isso aqui pra mim já tá ok, eu já entendi, tira, não quero mais falar, eu já processei. Aí, de repente, eu tô te dizendo que você tem que, vamos voltar e vamos olhar, porque assim, tem que ser perfeito. De novo, vamos voltar que nós pagamos impostos caríssimos, então tudo tem que ser irretocável. Você para pensar o tanto de tempo que você trabalha para pagar imposto, esses serviços têm que ser irretocáveis. A gente está falando, a gente está falando de uma coisa muito séria, a restrição da liberdade. Não pode ter erro. A gente tem que ter certeza. Só isso. Não, temos certeza. Porque fica assim mesmo. Mas a galera... Se fosse o Robertinho, eu ia querer que, né, quero 100% de certeza. Não, mas eu vou te falar, a galera que já teve pena de morte, se é a favor ou contra, não dá pra ter. Pena de morte no Brasil? De jeito nenhum. Você vai dar esse poder pro Estado? Pois é, você tá louco. Você vai dar esse poder pro Estado, você acabou de falar, olha o poder, você vai dar esse poder. Ele vai acabar com os inimigos dele, tudo errado, mas vai morrer um monte de gente que não era pra ter... É muito poder que você tá dando não dá. E eu não sei. Não dá nem pra pensar, é indiscutível. Eu também acho que não, a gente teria... Olha só o que aconteceu, né? A gente tem escola base, Casa Evandro... Não. A gente tem que ficar no pé. O meu papel é ser chata. Eu sou a chata, eu vou... E a pessoa vai ter que me explicar.